no seu lugar, vamos iniciar o nosso culto hoje de adoração ao Senhor. Sem mais delongas, nós queremos adorar o Senhor pela oportunidade de podermos estar, Senhor, mais uma vez perante a Tua graça, a Tua misericórdia. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem nos acompanhado onde é a Tua misericórdia que tem nos acompanhado, tem feito milagres e prodígios. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Agradecer ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós damos glória ao Teu nome. Por isso nós declaramos que, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que se separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande. Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor.
presença. Sim, diga para ele, diga. Eu provei e vi um doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, dizer Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem encher este lugar. Aleluia, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, bem forte, diga. Santo Espírito, sim, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos corações, que a tua glória venha inundar as nossas casas. Você que está aí na sua casa, onde você estiver, levanta suas mãos bem alto e diga para ele que ele é bem-vindo neste lugar. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu sou a sua casa, eu sou a sua morada, Jesus. Toma o teu lugar dentro de mim, na minha família. Oh! E vamos dizer bem forte que Ele é. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, somos tua glória, Senhor, e vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Sim, vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar. Creia que nesta noite você pode provar da bondade de Deus. Diga. Oh. Ele é bom, diga. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
obrigado pela tua bondade, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Ele bem forte. Aleluia. A graça e a paz do Senhor. Amém. Que bênção. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite e estamos reunidos para louvar, para glorificar, para exaltar o teu santo e bendito nome. Como cantamos, é verdade, tu és bem-vindo nesta casa, tu és bem-vindo em nosso coração, tu és bem-vindo nas nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, para que nós saiamos daqui dizendo: só o Senhor é Deus, e aquele que está em casa possa sentir o impacto e impactado pela tua palavra, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Graça e paz a você que está em casa. Você é bem-vindo também. E eu sei que Deus tem uma bênção para a tua vida nesta noite. Antes de falarmos e pregarmos a palavra do Senhor, nós queremos ofertar, queremos deixar a nossa oferta. Muitos, poucos, quase nenhum, mas nós estamos cultuando ao Senhor e oferecemos o culto a Deus. Amém? Vamos ofertar com alegria. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que ainda não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Querido, você pode sentar em nome de Jesus. Como eu tenho dito, tempo menor, e às vezes é tão bom adorar ao Senhor. Às vezes a gente quer adorar mais, a gente quer cantar mais, mas glória a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, mesmo não podendo cantar como queríamos. Graças a Deus pela vida do pastor Toninho, que também está de volta. Glória a Deus pela vida dele. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 1. Tivemos um culto muito abençoado pela manhã, domingo 9 da manhã, agora às 18 horas, e às quintas-feiras às 18h30, enquanto estamos debaixo desse novo decreto, será às 18h30 na quinta-feira. Você é convidado a estar conosco, pelo menos na quinta às 18h30, e no domingo às 18 horas, nós estamos presencial e online. Domingo pela manhã, somente presencial mesmo. Não estamos online pela manhã. Mas você está convidado a sempre estar conosco, servindo e adorando a Deus juntamente conosco. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz da seguinte maneira: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia!
O que é o Evangelho para nós? O Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo falou poderosamente conosco. Foi um outro tema. Eu tenho feito questão de ministrar pela manhã e à noite o mesmo tema, para que ninguém se sinta prejudicado, nem os frequentadores da manhã e nem o da noite. Mas hoje o Espírito Santo está mudando algumas coisas, mas o sentido talvez seja o mesmo da mensagem. E eu quero dizer para você que tremendo foi de manhã. De manhã nós falamos sobre aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós temos, aquilo que é direito nosso, aquilo que quando Pedro e Paulo chegam perto do coxo e diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. E eu falava: ninguém dá o que não tem, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Por isso, quando alguém vai fazer uma entrevista ou manda um currículo, ele tem que ser fiel. Ele tem que ser fiel, porque depois será cobrado. Se ele florear e mentir bastante no seu currículo, aí chegar na hora, bom, você disse que é isso, e você não pode fazer, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Mas hoje à noite, eu quero falar com você sobre o poder do Evangelho. Um poder transformador, irmãos, e que nós muitas vezes não estamos experimentando, e que nós muitas vezes, esse é o tempo de crise, o tempo de dificuldade, o tempo de luta, é o tempo da vitória, é o tempo de manifestação da glória de Deus. Enquanto as coisas andavam bem, não tinha alguém que se pelo poder de Deus. Eu estou falando do povo de Israel. Não se manifestava uma pessoa ou um povo para poder guerrear e vencer, para que o nome de Deus fosse glorificado, mas bastava ter uma crise, bastava ter uma grande dificuldade, uma grande luta, manifestava-se alguém cheio do poder de Deus, alguém que cria na glória, na majestade de Deus, alguém que cria no Evangelho puro, para que os milagres acontecessem. Às vezes a situação era muito drástica, muito difícil, mas se levantava alguém cheio de Deus. E eu quero dizer, o Evangelho continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Deus continua agindo da mesma maneira. O tempo está difícil, o tempo pode ser um tempo de crise, de dificuldade, mas Deus está suscitando aqueles que creem no poder do Evangelho, aqueles que acreditam que essas palavras são vivas, poderosas e eficazes, para que o nome deles seja glorificado. Assim como foi lá, da mesma maneira, o nome de Deus é glorificado em tempos difíceis. Amém? Muitas vezes em tempos não tão difíceis, em tempo de fartura, sabe o que acontecia? O povo se esquecia de Deus. O povo, na verdade, acabava afrouxando e se esquecendo da existência de Deus. Faziam outros ídolos, adoravam outros deuses, começavam a misturar culturas, mas aí quando o negócio apertava, você vê, por via de regra, eles voltavam para o Senhor. Você vai ler os textos, via de regra é assim: e voltou Israel para o Senhor, e Israel se arrependeu, e Israel buscou a Deus, e Israel prostrou-se, e Israel proclamou jejum, e aí Deus entrou em ação. Tempo de crise é tempo de vitória, porque o poder do Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho, Jesus vem a este mundo e começa a pregar, e começa a ministrar, começa a discipular, e ele começa a fazer as demonstrações do poder do Evangelho. Jesus encontra com um cego, e na verdade não foi somente um. Jesus encontra com um cego, e o que Jesus faz? Volta as vistas, dá a vista àquele que estava cego. O Evangelho tem este poder de trazer a nós
a claridão, para que nós possamos ver, voltar a enxergar, porque muitos de nós ou não estamos enxergando, ou não enxergávamos há tempo atrás, e muitos daqueles que estão me ouvindo, que estão no mundo, ainda são cegos. Cegos como, pastor? Cegos espirituais, não conseguem ver a verdade, não conseguem ver além daquilo que o mundo consegue informar e mostrar a ele, não consegue enxergar nada do mundo espiritual. O Evangelho é o poder de Deus que tira a cegueira do homem, a cegueira espiritual, não somente a cegueira física, mas a espiritual, que é a mais séria. Assim aconteceu com quem escreveu esse texto aqui, esse versículo. Saulo, quando encontra-se com Jesus, o que acontece com ele? Ele perde a cegueira. Não, pastor, foi ao contrário. Quando ele encontra com Jesus, ele vê uma luz muito forte, aí ele fica cego. Não, ali ele começa a ver aquilo que ele não enxergava. O Evangelho começa a ter outro sentido. A cegueira física foi só um detalhe que logo ali na frente ele voltou a enxergar de uma cegueira física, mas a cegueira espiritual é quem realmente atrapalhava a ele, que não deixava ele enxergar, e ele se tornava um perseguidor dos cristãos. Um dia essa escama caiu e ele começou a enxergar, e agora de perseguidor ele passa a ser perseguido, e agora ele é um homem usado por Deus, e ele diz: eu não me avergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. A pessoa que não enxerga o Evangelho como o poder de Deus para a salvação, com certeza é alguém que está cego. Hoje nós vivemos um tempo em que a gente fala sempre isso, porque é o que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas frequentam a igreja, vêm à igreja, mas não conseguem enxergar um Deus desta maneira dentro da igreja, não conseguem ver um Evangelho, e às vezes tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda estão cegas. O Evangelho é poder, irmãos. Amém? Poder para tirar a cegueira das nossas vistas. Por que nós não enxergamos mais longe? Por que nós não enxergamos o mundo espiritual? Por que nós não enxergamos talvez o amanhã com Deus? Porque nós estamos cegos. Mas essa cegueira pode cair pelo poder do nome de Jesus. Você pode até não ver, mas você crê que Deus está fazendo por você, que Ele está no controle da tua vida, e você não entra em desespero. O poder do Evangelho faz com que nós mudemos totalmente a direção das nossas vidas. Amém? Amém? Ora, o Evangelho, ele tem que nos mudar de direção. O Evangelho, quando a gente entra para o Evangelho, a gente diz: fulano converteu, eu me converti, eu sou convertido, não é? Conversão é exatamente isso. Você está indo para uma direção e de repente você faz a conversão e muda totalmente o rumo que você estava indo. Convergir é isso, é sair da direção que está indo e ir para outra direção. Quem converte muda de direção à vida. Amém? Tem a vida mudada. Agora não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. É Ele quem direciona a minha vida. É Ele quem determina para onde eu vou, o que eu faço. Não sou mais eu. Quantas vezes nós não conseguimos entender isso e queremos conciliar o Evangelho com a minha vontade, com a nossa vontade, e às vezes não temos nos dado muito bem. Às vezes o mundo passa por tanta dificuldade por conta disso. O Evangelho muda a direção da minha e da sua vida. Se você se converteu de verdade, você sabe o que eu estou falando. Se você se converteu verdadeiramente, você sabe exatamente o que eu estou falando. E o Evangelho precisa mudar a direção da tua vida. Principalmente
a direção eterna. Principalmente porque todo homem, ele nasce caminhando para a destruição eterna. Ele nasce, desde que ele nasce, ele já nasce caminhando pelo merecimento que é de qualquer ser humano, nascido em boa família, nascido em família não tão boa assim, nascido em um bom país, nascido em um país não tão bom assim. Todo ser humano, quando ele nasce pecador. E todo pecador, ele já nasce caminhando para a perdição eterna. Vou ser mais claro com você e mais amável. Ele nasce já caminhando para ir para o inferno. Bem amável. Porém, quando ele conhece o Evangelho, ele muda a direção da vida dele. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí então, ele já não caminha mais rumo à perdição. Ele agora está caminhando rumo aos céus. Amém? Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos pregando, talvez em outras palavras, em outro texto, mas o sentido do Espírito Santo sempre tem levado a mesma direção. Porque nós, muitas vezes, em tempo de sermos luz nas trevas, em tempo de sermos, como a Bíblia diz, sal da terra e luz para este mundo, muitas vezes nós estamos perdidos. Não sabemos nem quem somos, nem o que temos em nossa mão, nem o poder que reside em nós. Porque se não faz efeito na minha vida, como vai fazer efeito na vida de outro? O Evangelho, ele muda a direção das nossas vidas. Ele muda. É por isso que alguns hábitos que a gente praticava, a gente para de praticar, porque ele passa a não fazer mais sentido. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas não me convém, porque não faz mais sentido. Eu não mudo porque alguém mandou eu mudar. Eu não deixo de fazer isso porque tem alguém aqui dizer, você é obrigado. Sabe por que nós deixamos de fazer algumas práticas? Porque não nos convém, não nos traz mais alegria. O caminho que nós decidimos agora trilhar não combina e não nos dá paz e nem alegria. Então por que eu vou fazer? E aquilo a gente já não se faz mais. Amém? O poder de Deus substitui as trevas em luz nas nossas vidas. Amém? O poder, porque não me envergonho da palavra de Deus, do Evangelho, que é poder de Deus, porque ele transforma todas as trevas em luz. Claro que se nós fôssemos ficar buscando aqui na palavra de Deus, nós íamos encontrar vários textos nos dizendo sobre isso, de pessoas que estavam em trevas, de pessoas que andavam em trevas, de pessoas que a vida não fazia sentido, de pessoas que viviam debaixo de humilhação, de pessoas que viviam debaixo de condenação, de pessoas que viviam sem paz, de pessoas que não tinham prazer de viver. De repente chega o Evangelho de Deus na vida dessas pessoas e transforma. Pessoas que viviam, lembra daquele endemoniado que vivia em densas trevas, ao ponto de viver agora amarrado, acorrentado, porque já não podia mais viver em comunidade. Tamanho era o poder das trevas que o dominava. De repente Jesus chega, o poder do Evangelho chega na vida daquele moço, e aquele moço agora já estava solto, vestido em perfeita forma mental, já não era mais conhecido como um louco, já não era mais um endemoniado, agora era um moço que estava livre, porque a luz entrou e as trevas se dissiparam na vida deles.
Ora, e nós não precisaríamos ir lá atrás, se nós começássemos a buscar testemunhos aqui, quantos de nós vivíamos em densas trevas, na escuridão, e o Evangelho chegou, e agora nós somos luz, amém? Ora, irmão, nós precisamos entender mais esse Evangelho, e nós precisamos vivenciar mais o Evangelho de Deus nas nossas vidas. Porque senão nós vamos continuar, Deus tem nos dado oportunidades. Para quantas pessoas nós estamos pregando nesses dias de dificuldades? Para quantas pessoas, não é o pastor está orando, nós estamos orando. Para quantas pessoas nós chegamos e estamos dizendo, vai dar tudo certo, Deus está no controle, Deus vai dissipar todo o mal, Deus está contigo. Para quantas pessoas nós estamos fazendo isso? Pastor, é muito sério, essa doença é muito séria. Meu Deus é muito maior. A Bíblia diz que não há impossível para o nosso Deus. Mas sabe o que é? Nós estamos tolhidos, nós estamos amedrontados, nós não estamos possuídos pelo poder de Deus que está à nossa disposição, pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, amém? O poder de Deus, o poder do Evangelho, remove de nós todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Jesus, quando orava por alguém, quando ministrava sobre a vida de alguém, ele diz, vai e não peques mais. Aleluia. O poder de Deus, o poder do Evangelho, nos faz mudar a nossa natureza. Nós agora, por isso que algumas pessoas não gostam, nos acham prepotente, mas de fato, nós quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser santos em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Nós somos santos em Cristo Jesus, porque nós não mais coabitamos e não somos mais pecadores. E quando pecamos é um acidente. Nós somos santo em Cristo Jesus. Aleluias. É isso que nós somos. O poder do Evangelho nos faz. Irmãos, nenhum homem é santo por si só. Às vezes existem alguns denominados santos, que outros denominaram, que outros fizeram estudo da vida, fizeram pesquisas, determinaram isso e aquilo, e mediram a vida dele, e dizer se é santo, mas nenhum homem é santo por si só. Nós somos santos porque o santo dos santos reside em nós. Porque senão, independente da conduta, mesmo que seja uma boa conduta de vida, mesmo que seja alguém bom, mesmo que seja alguém que com a moral ilibada, mas de nós mesmos nós não somos, porque a Bíblia diz que nós somos sementes do pecado mesmo. Só Jesus pode fazer isso, através do poder do Evangelho. Por isso é importante, irmãos, que a gente entenda, que a gente comece a buscar, que a gente comece a viver esse nível. Deus está tentando nos trazer, Deus está mostrando que nós podemos viver um outro nível. De manhã eu falava do poder que nós temos. É o poder que nós temos, mas não usamos. Nós temos uma grande herança, mas nós não sabemos o que temos. E por não saber, nós não usamos, nós não usufruímos. E muitas vidas que estão bem perto de nós, às vezes estão padecendo, às vezes precisando, às vezes querendo, sem saber como, e nós olhamos e ainda às vezes até o criticamos, às vezes até tecemos comentários ruins, e não estendemos as mãos, porque nós mesmos não estamos acreditando naquilo que temos.
O Evangelho é poder de Deus. Pedro, quando encontra o coxo na porta do templo, ele diz exatamente isso: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que eu tenho. O que é que o Evangelho tem proporcionado a você? Eu falei que o Evangelho é. Agora, o que é que o Evangelho tem proporcionado? Como você tem reagido? Como você se sente diante de tudo isso? Como você tem vivenciado o Evangelho na tua vida? Na prática? Quando falta, por exemplo, algo lá na tua casa, o Evangelho é o poder de Deus lá dentro da tua casa. O Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus dentro da tua casa. Você olha para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos e diz: Deus está no controle e Deus vai prover todas as nossas necessidades em glória. Ou você entra em desespero. Quando bate uma tosse aí, vamos ser bem atual. Qual tem sido a reação? Já é pensar nas dezenas e centenas de mortes? Ou você diz: Deus está comigo, o Senhor dos exércitos é o meu socorro, o Deus de Jacó é o meu refúgio? Claro que tomando todas as precauções devidas, mas primeiro começa aqui e aqui. Ou você sabe que Deus está no controle, ou você já entra em desespero. Quando te falta o dinheiro, que agora é bem atual também, né? Como se antes não faltasse. Quando te falta o dinheiro, como tem sido a sua reação? O Evangelho tem sido o poder de Deus na sua vida? Deus proverá. Deus vai prover. Porque nós temos, irmãos, isso em nós, isso é inerente de todo cristão. Todo cristão, ele tem que andar por fé, ele tem que andar possuindo aquilo que mesmo ele não esteja vendo, mas ele é possuidor de paz, ele é possuidor de alegria, ele é possuidor de fé, ele é possuidor de muitas coisas que o Evangelho diz que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas como é que você tem reagido nesses momentos de dificuldade? A gente vê a história do povo no tempo de dificuldade, do povo de Israel e dos grandes homens de Deus. Eles usavam aquilo que eles tinham. Eles tomavam posse. Abraão toma posse de uma fé inovadora, que ele ainda não tinha vivenciado totalmente. E ele toma posse, e ele diz: Deus proverá. Davi toma posse de uma ousadia inigualável, e diz: esse gigante não vai prevalecer contra o povo de Deus. Ele toma posse. Josué toma posse. Todos começam a tomar posse daquilo que Deus já tinha dado. Pedro toma posse e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vos dou, o nome de Jesus. Aleluias. Em o nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, esse mesmo Jesus que nós adoramos, que nós conhecemos toda a história, que o mundo conhece a história dele, todo mundo cristão conhece, todo mundo ocidental conhece a história de Jesus. Mas esse Jesus não é somente alguém que entrou para a história, ele é vivo. E ele nos deu autoridade para usar o nome dele. Ele nos deu autoridade, o nome dele é um patrimônio nosso.
que nós temos autoridade para usá-lo, que nós podemos usar, porque Ele é quem garante a vitória, é Ele quem garante, o próprio nome garante, mas nós temos uma dificuldade. Nós temos dificuldade em crer. Aí sabe o que nós achamos? A oração do pastor, a oração do missionário, a oração do profeta, a oração de não sei quem. Aí nós ficamos correndo de lugar em lugar, encontrando oração poderosa. O poderoso é o nome do meu e do seu Jesus. Lá no teu quarto, esse nome tem poder. Lá onde você está, esse nome tem poder. Se você estiver num local onde não tem mais nenhum cristão, tem poder, porque o nome de Jesus está com você e você tem autoridade para usar este nome. O problema nosso é que nós nos perdemos em tantos benefícios que o Evangelho tem nos dado, que nós nos esquecemos dos princípios básicos do Evangelho e do que ele pode fazer. Eu quero dizer a você, nesses dias difíceis, use o nome de Deus. Use o nome de Jesus ao teu favor. Chegue lá onde você trabalha, comece a profetizar em o nome de Jesus. Vão achar que você é louco, não tem problema, continue profetizando. Se não pode falar em voz alta, pelo menos em voz baixa, comece a profetizar. Jesus está no controle deste lugar, Jesus é o Senhor deste lugar. Entra na tua casa, começa a profetizar: a minha casa pertence ao Senhor Jesus, Jesus é o Senhor desta casa. Comece a usar da sua autoridade, porque o Evangelho é poder. Encontrou alguém enfermo, meu irmão, é um prazer quando você liga para mim, eu posso orar e te ajudar em oração, mas não se acovarde, vá para cima e diz: em nome de Jesus, você está curado, e não se preocupe com o resultado. Você não é doutor, principalmente espiritual, você só é o agente. Quem é o médico dos médicos é Ele, deixa na mão dele, não é na sua mão, não é você quem faz. Você sabe porque tem muita gente que não ora porque tem medo do resultado. Não tem medo do resultado, o resultado é dele. O resultado não é meu. Mas nós nos esquecemos que o Evangelho é o poder de Deus. Nesta noite eu queria trazer à tua memória, o Espírito Santo está trazendo à tua memória, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E poder é para ser usado na hora que necessitamos. O poder é usado, muitas vezes nós o estamos, entre aspas, usando de forma errada, usando para ficar aqui dentro, correndo para lá, correndo para cá, pulando. Isto não é o verdadeiro poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E na hora em que de fato nós precisamos, como eu comecei, todas as vezes que os homens de Deus, que o povo precisou, Deus estava lá dizendo: eu estou com vocês, eu sou o Senhor, eu é quem sustento, eu é quem faço milagre. Pode ir que vai dar certo, pode entrar nesse mar que vai dar certo, pode passar este rio que vai dar certo, pode enfrentar o gigante que vai dar certo, pode ir pode dar a volta na muralha que vai dar certo, porque Deus não nos abandona, Ele é o mesmo. Nós é que muitas vezes estamos lidando de forma errada. Fique de pé onde você está. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, use o nome de Jesus ao teu favor. Use o nome de Jesus a favor desta enfermidade que está querendo entrar no teu corpo físico. Use o nome de Jesus para que traga paz na tua casa. Não fique aí olhando, esperando em outro lugar. Você é de Deus, você é de Deus. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, há poder no nome e no sangue do Senhor Jesus.
Assim como o apóstolo fala em Romanos, o Evangelho é poder de Deus. Nós, Senhor, cremos, não somente porque o apóstolo profere, mas porque nós vemos em toda a Bíblia o Senhor agindo com um poder sobrenatural, aonde o homem não conseguia mais, aonde as ações dos homens não conseguiam mais surtir efeito, aonde os homens olhavam e diziam, não tem mais jeito, e alguns que estavam por ali faziam até coro, dizendo, agora vai morrer, agora acabou tudo. O Senhor entrava em ação, e o milagre acontecia, e a guerra era vencida, e a batalha era vencida, e aquele povo que o Senhor levantou como povo do Senhor, erguia a bandeira da vitória. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Por isso nós continuamos acreditando que nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta, nesses dias de angústia, nesses dias de tribulação, nesses dias até mesmo de luto, em muitas casas, em muitas famílias, nós ainda continuamos acreditando que o Evangelho é o poder do Senhor, que a nossa solução está em Ti, mesmo, Senhor, tomando precauções, mesmo, Senhor, às vezes fazendo uso dos remédios humanos, mas a nossa confiança maior está no Senhor, não está em homens, e nós queremos proferir isso para que o Senhor escute, nós queremos proferir essa sentença para que o inferno escute, nós queremos proferir essa sentença para que essa enfermidade escute, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é Deus nas nossas vidas, e agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Por isso, Pai, nós reafirmamos que o Evangelho é o poder, e continuará sendo poder nas nossas vidas, nos dias da luta, nos dias das adversidades, nós ergueremos a bandeira da vitória, e a luz do Senhor brilhará em nós. A igreja do Senhor tem feito uma diferença sobrenatural neste tempo, e nós declaramos que a igreja será, como diz a tua palavra, como Jesus proferiu, a igreja nesse tempo continuará sendo sal da terra, vai salgar esta terra insípida, aonde não estão achando mais sabor, aonde não estão tendo mais esperança. A igreja do Senhor continuará sendo a esperança para esse mundo perdido. A igreja do Senhor continuará sendo luz nos dias das trevas, das densas trevas, aonde as pessoas não estão conseguindo enxergar uma solução e nem saída. O Senhor, a igreja do Senhor será a luz, acenderá a luz que levará a ti, que é verdadeiramente a luz do mundo. Aleluia. Pai, nós cremos nisso, por isso nos dispomos nesta noite, ao ouvir a tua voz, nós nos dispomos e dizemos ao Senhor, meu Deus, que esse poder que está descrito na tua palavra, que saia agora apenas de palavras escritas, e que encha as nossas vidas, que manifeste-se em nós. Eis-nos aqui, Senhor, que as nossas palavras sejam palavras de poder, que as nossas palavras sejam palavras de ousadia, que as nossas palavras sejam palavras de enfrentamento ao mundo espiritual das trevas, que nós não venhamos nos prostrar. E Pai, aqueles que estão prostrados, eu quero te pedir, levanta! Levanta, Senhor, o prostrado, o abatido, o desanimado, o triste. Levanta para a glorificação do teu nome. Glorifica mesmo o teu nome, Senhor, neste tempo. Eu creio em um grande avivamento, eu creio em uma grande mudança de vida dentro da igreja. Eu creio, Senhor, que a igreja, Senhor, desses últimos dias será uma igreja, a igreja do arrebatamento, será uma igreja que ainda vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, frutos, e dará frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos de verdadeiros cristãos, fruto de pessoas compromissadas contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Eu oro, Senhor, por este homem, por esta mulher, por todos que estão aqui, por esses que estão em casa me ouvindo, que esta palavra encontre mesmo, Senhor, espaço no coração e na mente do meu irmão e da minha irmã,
porque o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Para a salvação daqueles que creem, tantos para os que estão aqui dentro, para os que estão fora. Em o nome do Senhor Jesus é que nós oramos e declaramos: a vitória é do povo de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Erga a tua mão, você que está aqui, você que está em casa, erga a tua mão e diga: eu recebo a oração da fé sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, em o nome de Jesus. Pai, diga: Pai, eu me comprometo a ser luz e sal nesta terra. Eu me comprometo a ser a boca do Senhor neste tempo de dificuldade, de luta, de angústia. Eu serei usado por Ti para levar a paz, a alegria a outros necessitados, em o nome de Jesus. Erga a tua mão. Deus, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço, Pai. Estamos iniciando mais uma semana em que nem nossas autoridades sabem o que vai ser desta semana. Nem quem está, os médicos, os hospitais sabem. Mas nós nos colocamos, e eu coloco as tuas ovelhas nas tuas mãos, te pedindo: guarda, traga proteção, traga o livramento. Não deixe, Senhor, que esse mal nos atinja, mas que nós possamos ser guardados. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em casa, em restauração. Te agradeço porque o Senhor tem guardado, eu tenho visto isso. E eu te agradeço, Senhor, pela vida deles. E quero te pedir, continue abençoando. Dai-nos uma semana de paz na Tua presença, em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno, bondoso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja. E a igreja de Deus diz: amém. Amém. Irmãos, nós já estamos terminando, mas eu queria que você sentasse por um minuto. Tá bom? Sente por um minuto, por favor. Até foi um pouquinho mais rápido. Agora você entendeu por quê. Irmãos, esse tempo de pandemia é um tempo que eu sei que eu já